primeira coisa, primeiro ponto, primeira dica, eu acho que para vocês começarem a refletir, é colocar como meta. Eu ganhei peso, tal, mas tudo bem, mas a meta não é isso, não é perder peso, a meta é ter saúde, né? E aí a gente tem que buscar caminhos que vão te levar a ter saúde, que você sustente, que você tenha, como que eu vou falar, que você tenha autonomia, que você consiga administrar isso sozinho, porque você sabe o que é bom para você, né? Então, eu acho que essa meta de buscar o caminho que te traga saúde, né, e não buscar aquele caminho que vai te levar à magreza a qualquer custo, porque o custo é alto, né? A gente sabe que hoje tem muita gente que sofre com essas coisas de moda e se propõe a fazer e sabe que o resultado, né, não acontece. Ponto dica número 2, que é uma coisa que eu acho que é fundamental, é buscar mudar a qualidade do que você está comendo. Começa a colocar cereais integrais, né, substitui por cereais integrais, né, acho que só aí você já ganha uma infinidade de benefícios, né, ganha um monte de coisa. E aí você começa a substituir, começa a tirar a carne que não está te fazendo bem, perceba se a digestão pós uma proteína animal, como que você fica, faz um teste, né, em vez de comer essa porção, tira e substitui por uma porção maior de leguminosas, de feijão, enfim. Então, sabe, assim, acho que trazer essa consciência, né, perceba o que não está te fazendo bem, acho que isso é bem importante, que é, na verdade, o ponto número 3, que tem a ver também com o ponto número 3, é ouça o seu corpo, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe exatamente se a gente tem fome ou se a gente tem vontade de comer, ou se a gente está sendo influenciado por alguma emoção, por um cansaço, se a gente está estressado, e aí tem uma comida perto, e agora cada vez mais perto, porque a gente está em casa, né? Então, fica muito perto a geladeira, a cozinha, da onde a gente está, e aí a gente acaba, né, descarregando essas emoções, essas sensações, e aí nem sempre é fome, né? Mas se tiver fome, come. Não fica muito tempo sem comer. Eu acho que isso é um ponto. Então, ouça o seu corpo, né? Se não é fome, a gente tem que achar uma alternativa para desacelerar, para diminuir essa ansiedade. E se for fome, vamos lá comer, vamos comer quando tem fome, porque se a gente ficar muito tempo sem comer, aí entra o alimento mais, né, mais indulgente, menos saudável, mais gorduroso, mais calórico, e aí não é exatamente isso que a gente precisa, né, porque aí começa todo um ciclo vicioso, que é isso, né, que a gente acaba ficando com consciência pesada, aí gera uma tristeza, aí já que eu comi mesmo, vou comer de novo, né, e esse é o ciclo, né, então a gente tem que olhar para isso e perceber e sair desse ciclo, né, o que está me fazendo, então tô cansada, tô estressada, não sei o quê, pega ó, fone de ouvido e vai dar uma volta, se você puder dar uma volta, ou vai ouvir uma música que te dá prazer, vai fazer uma meditação, enfim, dá uma desacelerada antes de ir para a cozinha. Dica número 4, tem hábitos saudáveis, né? Então, a gente já sabe qual é um hábito que a gente tem no nosso dia a dia que não é legal. Não é legal. Eu sei, o meu é o doce depois do almoço. E aí eu tenho que criar uma estratégia. E a minha estratégia, porque todo dia eu posso comer doce, sim, mas todo dia não. Até porque se eu quero manter meu peso, e se eu não estou queimando, porque eu não estou no meu ritmo de atividade física que eu tenho o hábito de fazer, eu preciso controlar, senão a balança desequilibra. Então, o que eu faço? Eu tenho uma estratégia, eu termino de almoçar, já levanto da mesa e, né, na verdade eu como uma fruta, eu gosto de comer uma fruta de sobremesa, e eu levanto e vou escovar os dentes. Então, para mim, resolve. Aí eu sento lá no computador e vou fazer minhas coisas pós-almoço e tudo bem. E eu faço isso à noite também, né? Então, se passa muito da hora, eu acabo ficando com muito tarde para jantar, também não gosto. Então, eu me policio, que é um hábito de comer mais cedo, né? Então, são coisinhas que a gente sabe que a gente não faz legal, que dá para melhorar. Então, a gente identificar e fazer
lá um planejamento para a gente se organizar para ficar melhor isso, né? Então, isso é extremamente importante. Dica número 5. Se você tem necessidade, né, se você sente fome mais vezes ao longo do dia, se você vê que você chega voraz no almoço, se você vê que chega voraz na janta, faça pequenas refeições nos intervalos. Eu tô falando se, por quê? Porque não é todo mundo que precisa, né? Não é todo mundo, tem gente que faz uma refeição legal no almoço e vai só jantar e tá tudo bem, né? E aí quando vai jantar, janta mais cedo e é melhor ainda, porque a gente pode até se beneficiar desse jejum intermitente noturno, né? Ficar umas 13 horas sem comer, que é super legal. Então a gente pode criar algumas estratégias nesse sentido, né, de poder comer, né, fracionar, e quando for comer, né, acho que o grande lance, quando a gente está numa refeição principal, no almoço e tal, numa janta, o café da manhã também é principal, né, então muita gente que pula o café da manhã, então saibam que ter uma refeição, né, pela manhã, não importa, na verdade importa sim o padrão, não precisa ser lotada de coisa, mas tem que ter a gente ajuda a gente a não só chegar mais tranquilo no almoço, mas até manter nosso metabolismo mais acelerado, né? Então, dar um pouco de energia faz com que o organismo acelere. Isso é bem legal. E quando a gente vai fazer esse padrão, né? Quando a gente percebe esse padrão, onde a gente pode melhorar, talvez observar, né? Se eu estou pulando uma refeição, será que eu não preciso comer alguma coisa, né, melhor ali na outra refeição? Porque eu como logo 2 horas estou com fome? Porque as pessoas começam super bem o dia. Estou falando pela minha prática, né? Que eu vejo muito. As pessoas começam super bem o dia. Ai, meu café da manhã é pequenininho, tal, tal. Meu almoço é uma proteína e um legume, alguma saladinha. Mas à tarde, né? Nossa, à tarde eu não aguento. E isso é um padrão, né? E a gente sabe que, na verdade, comer de manhã direito, almoçar legal e jantar num horário bom é perfeito. A gente não precisa ficar sofrendo, né? Come direito, porque se como demais à noite, se eu como demais porque eu tô voraz à noite, com certeza você não vai acordar com fome, né? E aí você está acumulando no horário errado, que é acumular à noite. Então, você tem que ter de dia essa energia, essa oferta de alimentos tem que ser de dia, porque você está queimando. Aí você fica o dia inteiro ali, né, em atividade. Então, a ideia é essa, né? E aí, uma dica que eu queria trazer para vocês, né, que é realmente quando a gente começa a prestar atenção, né? Então, desde será que eu tenho uma rotina alimentar, assim, eu sento na mesa para comer, eu arrumo a mesa eu sento e como, agora que a gente está em casa, né, que a gente às vezes passa o dia, não sei, todo mundo, mas assim, eu costumo, né, eu falei assim, eu não vou passar o dia de pijama, eu estou em casa, eu não vou passar, porque isso não me faz bem, né, eu gosto de acordar, então vou lá, até me maqueio, né, não só para estar aqui falando com vocês, mas me faz bem, né, olhar para mim, nossa, me sentir bem, né, colocar uma roupinha, mesmo que seja básica, mas pelo menos eu me sinto mais arrumada, e arrumar a mesa, né, porque isso é um sinal de autocuidado, então vou lá arrumar, por que para mim não, né, por que eu não mereço? E na hora de montar a sua refeição, uma dica que eu dou é troque o prato grande de montar a refeição, você vai colocar sua salada agora, salada monstra. E o prato menor, coloca a sua comida mesmo, né? A sua comida que vai compor aí o prato quente. Então, só daí a gente já começa a melhorar muita coisa. Então, essa é uma dica, né? E quando a gente senta e organiza toda a nossa rotina, por exemplo, eu vou sentar para comer, procurar perceber o alimento, então trazer técnicas de mindful eating, né? De perceber o alimento, de sentir, descansar os talheres, porque a gente está ali no automático e nem percebe. Isso é bem real quando a gente está com muita fome. Quando a gente está com muita fome, a gente, engole a comida e não percebe que comeu, né? E aí isso não é legal. Dica número 6 é, se você ainda não faz uma atividade física regular, procure fazer, né? Mesmo em casa, ache um aplicativo, siga alguém, pegue algumas dicas, né? Saia da zona de conforto, né? Isso não é desculpa, mas porque
a gente, né, no começo de todo esse processo que a gente está vivendo, não dá para fazer, mas não dá para ficar, né, ficar na zona de conforto, falando, depois que passar eu vou. Não, tem que ser agora. A gente tem que buscar esse equilíbrio agora, né? Então, mesmo fazendo uma alimentação mais equilibrada, faça atividade física, né? E a gente precisa aumentar o nosso gasto energético, a gente precisa melhorar o nosso metabolismo, né? Então, comece devagar, né? Não precisa sair, virar maratonista, nem atleta, nem nada, mas faça alguma coisa que vai te fazer bem. Dance, né? A gente vê hoje bastante gente aí lançando, né, técnicas de emagrecimento através de dança, e deve ser super divertido, e enfim, é bem legal. E aí, junto com isso, né, quando a gente começa a se sair dessa zona de conforto, a gente começa a se cuidar mais, olhar para o nosso corpo, e a gente começa a se dar valor, né, porque é bem comum as pessoas, né, já estão, né, num processo de ganho de peso, já, não, né, não se sente tão bem, a roupa está apertada, e aí chega no espelho de manhã e fala, nossa, como você está horrível, olha o seu cabelo, olha como você engordou, e a gente vai desmerecendo, né, tudo que o nosso corpo vem nos dando, né, que é a condição de fazer nossas atividades diárias e tudo mais. E, na verdade, ele chegou nessa condição porque você não cuidou dele, né? E aqui eu quero fazer um parênteses aqui, né? Até parafraseando a minha amiga Gladys Lorenz, que a gente teve um bate-papo hoje, um nutricionista super top, nossa, uma pessoa incrível, com uma vivência de vida incrível. Se vocês não assistiram a live, tá lá nos meus vídeos aí no IGTV, e ela trouxe uma reflexão muito importante, né? Quando a gente vai sentar para comer, a gente olhar para o alimento e a gente conversar com o alimento, porque a partir do momento que o alimento entra para dentro de mim, eu perco o controle. Então, ele vai fazer o que ele quiser dentro de mim, né? Então, é tão importante a gente entender o que a gente está colocando para dentro, porque o prejuízo pode ser enorme, né? E aí o prejuízo vem com ganho de peso, vem com doença, né? Vem com desequilíbrios, né? E aí a gente coloca a culpa, né? Fala, olha só, olha como você está feia. Na verdade, você tornou isso, deixou isso acontecer, né? Então, é importante você se olhar, se gostar, né? E valorizar tudo que você tem, né? E de bonito que a gente tem. Dica número 8. Nada de subir na balança, gente. Eu acho que não é um padrão bom ficar subindo todos os dias. Eu vejo gente neurótica e fala, eu faço de tudo certinho e engordei 200 gramas de um dia para o outro. A gente oscila, claro que a gente oscila, a gente não é todo dia, a gente não é certinho todo dia, tem dia que eu gasto mais, tem dia que eu gasto menos, tem dia que eu como mais, tem dia que eu como menos, e claro, cada dia é um dia, né, e o nosso metabolismo também é assim. Então, tem dias que eu posso ter, talvez, até porque eu caminhei, ou porque eu dancei uma hora a mais, ou dancei uma hora, e eu, talvez, desenvolvi um pouco mais de músculo nesse processo, e vou pesar mais, né? Então, balança não é um bom parâmetro. Acho que a gente está nesse processo, está em casa, perceba as melhoras a melhor forma de perceber é através da roupa. A roupa ficou mais soltinha, que legal, tá dando certo, né? Então, acho que é isso que a gente tem que parar de ficar neurótico. Já tem coisa demais na nossa cabeça, deixando a gente nesse processo neurótico aí. Dica número 9, que eu acho que é uma das mais importantes, na verdade, ela pus como número 9, mas tinha que ser a primeira, que é tenha metas realistas, né? A gente hoje vê muita gente, eu quero ter corpo de fulana, eu quero ter, né, enfim, estilo de ciclana, cabelo de não sei quem. E às vezes, né, a gente tem que ser realista. O que a gente precisa? O que é bom para mim? Qual é o meu peso? Ótimo. Quando eu peso determinado peso, né, meu peso, às vezes eu vou ver a pessoa tem um estilo de vida que não combina com o meu, né? Então eu nunca vou chegar naquele padrão e eu vou ficar frustrada por causa disso. Então a gente tem que ter metas de curto e a longo prazo. Então tá bom, eu quero chegar no meu peso quando eu tinha lá X idade.
daqui algum tempo, sei lá, daqui um ano, tá, mas e por mês? O que eu vou fazer cada mês, né? Então, ter essas metas pequenas e realistas todos, né, para a gente poder dar pequenos passos. E é assim que funciona todo esse processo de mudança, né, e estilo de vida, porque a gente não muda da noite para o dia, não é difícil, a gente não sustenta, porque mexe muito, né, é muita coisa envolvida aí. E dica número 10, né, aproveitar, né, agora que a gente está tendo até um pouco mais de tempo, de certa forma, dentro de casa, de olhar mais para você, né, se cuidar, procurar ferramentas que te trazem mais para um autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental para a gente sair, né, e diminuir toda essa ansiedade, todo esse processo, né, que as pessoas estão vivendo, e a gente está sendo influenciado também, porque não é fácil, não está fácil. E se você achar que é necessário, é importante sim precisar de ajuda, por que não, né? Eu sempre super acredito, né, que a gente tem que ter sim, né, uma pessoa que vai pelo menos ouvir o que a gente tem para dizer, né, de uma terapia, ou, enfim, procurar algum profissional que vai te ajudar nesse processo de buscar esse equilíbrio, né, porque a gente não está falando só de corpo, só de alimento, a gente está falando de mente, né, a gente está falando de coração, então a gente está falando de emoção, é muita coisa envolvida nesse processo, e eu sei que não é fácil, e, e mesmo assim, né, eu acho que a gente tem que fazer pequenas mudanças, né, e eu acho que essas mudanças pequenas que a gente vai fazendo, que a gente vai olhando para isso e a gente vai implementando essas pequenas mudanças, vão sim te ajudar a melhorar todo esse processo, né? Então, por exemplo, pequenas mudanças que a gente pode fazer todos os dias. Então, desde acordar meia hora antes, né? Tô falando coisas que eu faço, tá, gente? Que eu me propus a fazer desde o começo do ano. Eu falei, eu vou meditar todo dia, eu vou fazer atividade física X vezes por semana, vou praticar yoga 2 vezes por semana, eu vou. Que mais que eu vou? Então, pequenas coisas que eu faço e coisas que já são já fazem parte da minha rotina, que eu faço, as pessoas, falo para as pessoas fazerem. Então, por exemplo, desde acordar todo dia de manhã e tomar um shot matinal de limão, ou misturar com cúrcuma, ou misturar com, enfim, gengibre, tem todos esses benefícios, tem muitos benefícios. Então, colocar isso como prática já melhora bastante, é extremamente antioxidante, acaba limpando, ajuda a limpar, equilibrar, estimula o trânsito intestinal, então é legal também para equilibrar isso. Desde acordar meia hora antes para poder meditar, ou fazer suas orações, né, definir horário na semana para a sua atividade física, colocar isso como prioridade, não como, se der tempo eu faço, não é isso, né, a gente tem que colocar isso como prioridade, eu preciso fazer, nada vai te tirar daquele horário para você deixar de fazer essa prática. Por exemplo, arrumar a mesa para você sentar, né? Então, ao ter esse autocuidado, né? Se valorizar, enfim, tem muita coisa que dá para a gente fazer todos os dias.